Olá, gente. Então, hoje, 4h30 da manhã, nós vamos tocar aqui nesse sentido como vocês estão. Espero que estejam bem, né? Então, vamos lá. Plactomia, plactatenonia desconhecida. Então apareceu agora uma placa desconhecida. As placas tectônicas elas se movem e ela foi identificada, porém, na Holanda. A Holanda identificou ao norte uma placa batizada de Pontos, que vai ao sul do Japão até a Nova Zelândia. E há vestígios na ilha de Palain, ou seja, esteve na região há 150 milhões de anos. Então, uma nova placa tectônica que pode mudar, alterar isso. Pode mudar e alterar o sistema da Terra, ou seja, as forças que estão ali da natureza podem operar de maneira diferenciada nesse sentido. Então, uma nova placa simboliza com novos movimentos geológicos, gente. Vamos prestar atenção nesse sentido. Então, na colônia, a colônia sumiu em Roanoke, uns colonos ingleses acharam uma letra decifrando CRO. Em 1587, na Carolina do Norte, eles migram, os colonos ingleses. Dentro deste navio estava John Walter, que era um experiente navegador, e estava com sua filha nessa colônia, Wananoque. No primeiro assentamento, eles são atacados pelos indígenas. Walter levava Eleonor, grávida, e Ananias, seu genro. Eleonor nasce Virgínia, e ele volta porque as previsões daquele local ali não estavam aptas a manter aquela colônia ali. Mas só com a guerra da Inglaterra e a Espanha, a rainha proibiu os vestimentos. Então, após 3 anos, os 5 navios da Inglaterra, eles esperam 3 anos. Então, John Walter volta à colônia após 3 anos e simplesmente, 18 de agosto de 1880, ele não encontra absolutamente ninguém naquele lugar. Estava tudo vazio. E ele disse, se fosse atacados, colocassem uma cruz de Malta nas árvores. Mas não tinha cruz de Malta. A colônia provavelmente sumiu e eles não tinham corpos, não tinham ossos, não tinham nada. E nem as casas estavam ali. Então não se sabe o que aconteceu. Mas ele olha pelas árvores e encontra a letra croatoas, CRO, que simbolizava um grupo indígena que vivia que eram nativos americanos que viviam naquele lugar. Então eles desmontaram e provavelmente foram sequestrados. Não tinham uma cruz de Malta. A tripulação, então, ele parte em jornada para tentar descobrir aonde eles estavam naquela redondeza. Só que a tripulação não foi paga para isso. E todos sabiam que lutar contra os índios americanos era problema, era barril. Porque os índios americanos, eles matariam. Então a tripulação começa a se revoltar. Ele volta, e aí ele volta para a Inglaterra, e lá ele pega os navios de mercenário, pessoas especializadas para procurar pessoas desaparecidas. Ele navega o Estreito do Caribe, volta e enfrenta uma tempestade. Só que o cara tá tão amaldiçoado, eles estão tão amaldiçoados pelos índios, pelos índios naquela região ali, que eles não conseguem achar ninguém. A colônia estava perdida totalmente. Ninguém chegou a ver. O John Walter vem a falecer 3 anos depois. Grupos característicos da Europa hoje, disseminados pela Europa, naquele tempo condiziam que existiam pessoas que estavam vestidas e vivendo com a aparência de americanos, com a aparência de colonos americanos. E aí vem outro navegador, que também faz essa travessia, de John Walker, e ele faz essas travessias, eles estão vindo do rei, vindo da cultura do rei lá, da Inglaterra. O rei, então, diz que esse novo navegador, que ele faz as buscas e descobre, através do líder indígena, que eles tiveram problemas.
o líder indígena diz que eles tiveram problemas, então tá aqui. Ou seja, o punho, eles descobrem também o punho de florete, que são artifícios e coisas que eles utilizaram para aquele lugar ali. Escavações, né? Um anel de cobre, moedas da Europa. No DNA e cromossomos, aí é que está. No DNA e cromossomos são encontrados vestígios de ingleses, pessoas com descendência da colônia perdida. Há 20 anos, e aí demora-se 20 anos. Em 1607, assustadoramente com essas histórias da Virgínia, Jamestown eles constroem a cidade de Jamestown. Mas, de novo, a cidade parece estar amaldiçoada e eles não têm nenhum tipo de comida nem nada ali naquele local. E o segundo consta em 1607, através dessa navegação, eles passaram a comer John Smith, que está liderando essa odisseia. Eles são 300 ingleses dentro dessa colônia, sobra 66, porque eles começam a comer cobra, ratos e a promover a antropofagia. E John Smith, ele vence isso aí, ele passa a viver dessa circunstância, ele passa a viver nessa circunstância de total isolamento junto com essas pessoas e sobrevive. Após ele ser pego pelos turcos, o famoso John Hawke, que foi pego pelos turcos, que foi escravizado pelos turcos, depois é libertado, ele volta, ele é um explorador, um navegador, então ele ele é um cara esperto e consegue sobreviver dentro dessa colônia, mas muitas pessoas morrem. Eles então pegam o rei James, captura Powhatan, Rauaná, Seneca, que é o líder Powhatan, então revela o chefe Powhatan que matou os colonos e os seus pertences estavam ali. Foram vistos coisas pertences, chaleira, objetos pessoais, mas nada, um pilão, mas nada que mostrasse a verdadeira intenção que era daquele povo. Então fica no inconsciente coletivo essa história dos colonos de Roanoke. O rei James então decreta que aqueles colonos que foram mortos são os colonos de Roanoke e essa história é encerrada. E o navegador também volta para casa e tudo se resolve. E eles desistem praticamente da colônia inglesa. Ficou poucas pessoas. As pessoas que ficaram se misturaram aos índios e fizeram Jamestown. É uma nova cidade inglesa na Carolina do Sul, onde até hoje há descendentes de nativos americanos e ingleses, que é esse povo que veio para lá e povoou esse local aí. Agora você imagina viver num lugar sem comida, sem assistência, com neve, com tudo, precisando de recursos da Inglaterra e praticando praticamente a antropofagia. Foi o que eles fizeram. Eles comeram sola de sapato. Segundo a história, eles comeram sola de sapato, eles comeram cobras, lagartos e as próprias pessoas cozidas ali. Então, um verdadeiro banho, um verdadeiro massacre que a própria terra inspirou a ele. Ou seja, Roanoke é um lugar amaldiçoado? Nós não sabemos. Mas alguma coisa negativa corre naquele lugar ali, que são terras indígenas. Então, aonde tem terras indígenas, provavelmente tem esse tipo de situação. Você entra no local indígena, você tem que fazer oferendas e entregar aquela energia àquele local ali. Porque senão você vai ficar como esses colonos de Roanoke. Provavelmente você vai ficar sendo atacado, flechado espiritualmente por índios, porque os índios são as únicas energias que não saem do local. Eles não saem do local. Você tem que botar sacrifício, oferendas de pão, comida e fruta, enterrar tudo e colocar ali direitinho para eles, porque eles não saem do local. Segundo consta, eles permanecem no local eternamente. E essa é uma prova disso aqui, tá bom? A vida não vai para frente, o gado morre, as plantas se adoecem, milhões de coisas. E os mais sensitivos veem os espíritos. Então, segundo consta, eles começaram a praticar a antropofagia, ou seja, eles enlouqueceram através dos espíritos indígenas, que não são brincadeira, tá bom, gente? E nós temos outra, a pirâmide de Rondônia. A pirâmide, Joaquim Silva descobriu um complexo de pirâmide em Rondônia.
com o formato de T. Segundo a matéria, o formato é de T e é de Machu Picchu. Não é. A matéria está contraditória. A pirâmide que foi encontrada em Rondônia, se é do formato de T, ela não é de Machu Picchu, mas ela é de Pumacunco. Então, em Pumacunco, temos essas definições de T. É o único lugar da passagem dos Incas que tem essa definição de T. Machu Picchu era uma cidade, era uma cidade cerimonial religiosa, com o intuito sacerdotal, aonde existiam virgens sacerdotais que viviam nessa localização, com mais ou menos 700 pessoas, e não era uma grande cidade, como as cidades de Pumacunco e as outras cidades indígenas de Pumacunco e dos Maia e os Astecas. Então essa civilização que foi encontrada na Rondônia, ela tem estuques, estradas, tudo por baixo das árvores, estuques, estradas e pirâmides. E provavelmente, se tem pirâmide, tem sarcófagos, tá, gente? Se tem pirâmide, deve ter um sarcófagos ali de um líder religioso que provavelmente está naquele lugar ali. E foi encontrado pelo Joaquim Silva, com artefatos, estuques, praças e templos. Incrível achado no Brasil. Então vamos trabalhar nesse sentido, porque como eu havia dito, há muita pirâmide no Brasil. Os Incas migraram, o Brasil era a rota deles, e eles estão também no Brasil. Eles construíram estuque, construíram pirâmides, e quem sabe eles não colocaram ouro dentro dessas pirâmides. Vai saber. Nós precisamos investir nesse potencial para poder saber o que está ali dentro. Será que tem ouro? Será que tem imperador? Será que tem reis ali? Será que tem reis incas? Nós não sabemos, tá, gente? Eu sou Márcia, médium, vidente, sensitiva, clarividente, contadora de histórias, e não deixa de deixar o seu like aqui pra gente. Forte abraço, gente!